Shalom, graça e paz a todos. Estamos mais uma vez aqui para comentarmos um pouco das Sagradas Escrituras, um pouco da Palavra de Deus. Hoje nós vamos comentar algo bastante interessante. Hoje nós vamos comentar que Jesus quebrava protocolos. Jesus, ele veio para abolir a lei. Bom, em Lucas capítulo 7, versículo 14, a gente pode comparar que Jesus, ao se deparar com um velório, ao entrar na cidade, ele se deparou com um velório. E a palavra nos diz que ele, comovido de íntima compaixão, tocou o esquife, tocou o caixão e o morto ressuscitou. Bom, aí nessa passagem, irmãos, Jesus já quebrou um protocolo. Por que ele quebrou o protocolo? Porque a lei judaica não permitia que tocasse em morto. Para eles era coisa impura. Quando eles tocassem no morto, eles tinham que ficar 7 dias em purificação. Tinha que se purificar depois de tocar no morto por 7 dias. Mesmo que a palavra não diz que ele tocou no morto em si, tocou no esquife. Mas os judeus, eles são muito zelosos com a sua lei. É tanto que quando eles chicoteavam as pessoas, os judeus e tantos os romanos, que se era 40 chibatadas, eles davam 39 para não ter erro de errar. Porque senão quem tomava as chibatadas era ele. Se você desse 41 chibatadas, em vez de 40, quem tomava as chibatadas era você. Então os judeus também eram muito zelosos com sua lei. Então eles não tocavam nem no esquife. Quem tocava no esquife já estava preparado para isso, e depois disso eles se purificavam. Tinha que ficar por 7 dias se purificando. Então isso é uma quebra de protocolo. Jesus também, esse é o protocolo que ele mais quebrou, é que ele curava aos sábados. Vou destacar a cura do homem que tinha a mão mirrada no capítulo de Lucas, capítulo 6. Onde ele diz para a sinagoga e ao homem que ele curou, a da mão mirrada, o que era lícito, fazer o bem ou o mal ao sábado. Se era lícito ele fazer o bem no dia de sábado ou o mal. Então Jesus também curava aos sábados. Isso é uma quebra de protocolo também. Outra quebra de protocolo foi na mulher samaritana. Quando Jesus pede a ela de beber, a mulher samaritana, até no capítulo de João, capítulo 4, versículo 9, ela diz: como pede o Senhor água a mim, sendo eu uma mulher samaritana? E no próprio versículo no final diz: porque os samaritanos não tinham relação, não conversavam com os judeus. Mas Jesus quebrou mais uma vez esse protocolo e pediu água à mulher samaritana. Pediu água a ela. Então Jesus quebrava protocolo. Jesus quebrou o machismo na passagem de João, capítulo 8, da mulher adúltera. Foi uma quebra de protocolo, ele acabou com o machismo também. Foi uma passagem que todo mundo conhece, que Jesus dá a palavra final, que disse: aquele que não tem pecado que atire a primeira pedra.
Jesus então quebrava protocolo. O que eu quero dizer com isto nesse dia, nessa manhã abençoada? Nós também devemos quebrar protocolo. Quer ver como nós estamos bitolados, estamos fundados numa regra, numa lei que nós mesmos formou, o homem mesmo formou e acaba sendo bitolado nas nossas vidas. Que é o seguinte, quando nós vemos muitas das vezes nossos irmãos em dificuldade, muitas vezes algum irmão que se desviou, e vou dar um exemplo, às vezes você passa na frente de um boteco e tá lá o irmão que se desviou, está lá bebendo, e você passa às vezes de ir ajudá-lo, de quebrar o protocolo e ir lá ajudá-lo, você não vai. Ao invés você critica, lá tá lá o irmãozinho, tá caído. Você tem que quebrar o protocolo, porque muitas das vezes você pensa, se eu ir, vão pensar que eu tô junto com ele, que eu também estou caído. Então quebra esse protocolo. Se você vê o seu irmão num boteco, numa biqueira, vá lá e ajude. Vai lá e prega de novo a palavra para ele. Vai lá e fale que ele é um servo de Deus. Que ele tem que voltar para os caminhos do Senhor. Jesus fazia isso. Jesus quebrava protocolo. Jesus não se importou se iam falar mal dele, que estava falando com a mulher samaritana. Não se importou se iam criticá-lo, se ia expulsá-lo, como aconteceu muitas das vezes da cidade, por ele fazer milagres ao sábado. Jesus não se importou em o que ia pensar dele sobre a mulher adúltera. Então quebre você também protocolos, irmãos. Não se importe com o que vão falar de ti. Quebre protocolos. Faça como Jesus. A palavra diz para nós sermos imitadores de Jesus. Se você quer imitar Jesus, saia dessa doutrina terrena, dessa doutrina diabólica. Muitas das vezes a gente pensa, claro que nós temos que zelar por nossa reputação. Nós temos que zelar por nossa reputação. Mas também temos que quebrar protocolos, sair de doutrinas que são do homem, de sabedoria humana, que a palavra nos diz que a sabedoria humana é animal, terrena e diabólica. Com essas, eu entrego essas palavras em nome de Jesus, que todos tenham um bom dia.